Muito bem, inventores e inventoras da história. Saudações cordiais. Prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês o tema Guerra Civil Americana ou Guerra da Secessão, a maior guerra das Américas. Então, partiu o futuro do Brasil! Bom, pessoal, olha só, para entender adequadamente a essa guerra, é preciso você perceber, por exemplo, o princípio da colonização dos Estados Unidos da América. Vamos lembrar que os Estados Unidos nasceram das chamadas 13 colônias inglesas da América do Norte, sendo divididas em colônias do Norte, que eram colônias de povoamento, voltadas ao mercado interno, com mão de obra livre, marcadas pela pequena propriedade, ou seja, o minifúndio, e as colônias do Sul, que eram colônias de exploração. Essas, por sua vez, marcadas pela plantation, ou seja, pelo latifúndio agroexportador, monocultor e com mão de obra escravizada. E aí está um dos pontos mais importantes para entender a Guerra Civil Americana, ou seja, uma diferença no formato de colonização da parte norte do país e da parte sul. Observe, por exemplo, que o norte estará voltado para uma economia de mercado interno, ou seja, estará voltado, por exemplo, para uma economia que quer criar manufaturas, depois indústrias e por aí vai. É de povoamento. O objeto ali é o minifúndio, pequena propriedade. Já o sul, por exemplo, está muito ligado àquela economia de base escravista, tendo nos escravos a principal forma de mão de obra. Só que como o norte é uma colônia de povoamento, podemos imaginar que o norte tinha, por exemplo, uma maior população. Muitas vezes, portanto, o domínio político nos Estados Unidos da América já independentes vai ser sobretudo da parte norte do país. E cada vez mais o sul se via acuado com a ideia de que talvez a escravidão viesse a ter fim. Vejam vocês, pessoal. Por exemplo, vamos lembrar que ao longo do século XIX, então depois da independência do país, lá no final do século XVIII, houve a chamada expansão territorial dos Estados Unidos, ou ainda a marcha para o oeste. À medida, por exemplo, em que o território dos Estados Unidos ia aumentando, começava a surgir uma dúvida, né? Ok, os novos territórios teriam ou não teriam mão de obra escravizada negra? E aí, em 1820, por exemplo, é assinado o Compromisso do Missouri, estabelecendo que um paralelo, ou seja, uma linha horizontal no mapa dos Estados Unidos, a partir da Louisiana. Ou seja, abaixo desse paralelo, os territórios que fossem sendo criados continuariam a ter mão de obra escravizada, enquanto que os territórios criados a norte desse paralelo não mais teriam esse tipo de mão de obra e teriam, portanto, a mão de obra livre. Ocorre que a economia nortista ela vai se industrializando. E claro, se temos indústria, queremos ter mercado consumidor. Então, uma das grandes motivações para o fim da escravidão nos Estados Unidos não chega a ser exatamente uma questão humanitária, como muitas vezes pensamos, mas também uma questão econômica. Ou seja, o norte precisava de novos mercados consumidores para os produtos de sua indústria. Só que uma pessoa que é escravizada, no termo jurídico, ele é uma coisa. Ele foi reificado, ele foi coisificado. Né? E coisas não compram coisas. Agora, se eu libertar aquele homem, aquele ser humano escravizado, ele passa a trabalhar numa linha de trabalho assalariado. E, portanto, ele se transforma em mercado consumidor. Por outro lado, o Sul não queria isso. O Sul tinha uma economia muito voltada, por exemplo, à exportação, também comprava muitos produtos da Inglaterra. Veja você, o Sul não comprava tantos produtos assim do norte do país, preferia a indústria inglesa, que tinha mais tradição. O Sul era muito rico por conta das propriedades. Só que a economia sulista, ela estava totalmente baseada em mão de obra escravizada. Ou seja, podemos imaginar que aqueles proprietários sulistas, latifundiários e escravistas tinham pavor só de ouvir a expressão abolicionismo, né? Porque para eles isso causaria, portanto, uma grande perda econômica se de repente eles não tivessem mais essa mão de obra escravizada. E aí, o que vai acontecer, pessoal?
O Norte, então, interessado em garantir o escoamento dos seus produtos e tentando fazer com que o Sul parasse, por exemplo, de comprar da Inglaterra ou de outras potências estrangeiras e passasse a comprar do país, da indústria nortista, o Norte, que dominava a política do país naquele momento, começa a ter ideias com relação a políticas protecionistas, ou seja, o protecionismo alfandegário, ou seja, colocar impostos em produtos que viessem de outros países para estimular o consumo interno. Agora, claro, considerando que o Sul era justamente quem mais importava produtos, isso vai ter, portanto, um impacto no custo de vida daqueles ricos proprietários sulistas que agora, se quiserem comprar algo da Inglaterra ou da França, terão que pagar um valor a mais, ok? Além disso, também começa a surgir um movimento abolicionista no país, né? Ou seja, contrário à escravidão. E de repente, muitos sulistas começam a acusar nortistas de que esses estariam, por exemplo, fomentando ataques às fazendas sulistas para libertar negros escravizados, pessoas que estavam em situação de escravidão, ok? Curioso é que daí, lá pelos idos de 1860, nas novas eleições presidenciais, o nome que vai surgir como o novo presidente dos Estados Unidos da América foi o do senhor Abraham Lincoln, ok? E o Lincoln, pessoal, na sua pauta de campanha, ele já tinha deixado claro a sua intenção de pôr fim ao regime escravista, o que, no seu modelo, ele faria de modo gradual. Porém, os proprietários sulistas não queriam o fim da escravidão, nem gradual e muito menos abruptamente, porque lembra? A economia sulista estava totalmente baseada na mão de obra escravizada. Aí, quando Lincoln chega ao poder, é o momento então aonde os estados sulistas se colocam encurralados e aí decidem fazer o quê? Separar-se da União, formando os chamados Estados Confederados da América, ou seja, estados escravocratas que agora não consideram mais o governo de Washington, ou seja, eles não têm mais o governo de Washington como legítimo. Portanto, é uma separação territorial. Por isso que essa guerra, além de ser chamada de Guerra Civil Americana, é também chamada de Guerra da Secessão, porque eu estou secessionando, ou seja, dividindo o território do país. Obviamente que o governo da União, sediado em Washington, lá de Abraham Lincoln, não vai aceitar esse movimento secessionista e, portanto, vai mobilizar tropas para forçar a reintegração do Sul aos Estados Unidos da América. Isso dá início à Guerra Civil Americana, que vai durar de 1861 a 1865. De um lado, eu vou ter as tropas confederadas e escravistas do Sul, e do outro lado, eu vou ter as tropas nortistas, os Yankees, as tropas da União, ok? Comandadas, então, chefiadas em última instância por Abraham Lincoln. Porém, no início da guerra, a vantagem pareceu ser sulista, porque até o Sul tinha melhores comandantes, tinham melhores estrategistas militares. Mas no correr da guerra, a vantagem do Norte em ter uma maior população, em ter uma economia industrializada, começou justamente a frutificar. Vai ser uma guerra fratricida. Sem exageros, é irmão matando irmão. É uma guerra muito traumática na história dos Estados Unidos da América. O número de mortos estimado está em torno de 600 mil a até 1 milhão de vítimas nas expectativas mais pessimistas. E uma guerra civil, pessoal, ela é muito mais traumática, porque estamos falando não de povos diferentes guerreando, mas é uma guerra fratricida, ou seja, são pessoas com a mesma cultura, com muitas vezes o mesmo background histórico e por aí vai, e que estão ali se digladiando. O Norte, como eu falei, vai levar uma grande vantagem estratégica do ponto de vista depois da questão dos armamentos, maior população e por aí vai. Também existirão muitos soldados nortistas de matriz negra, muitos dos quais, na realidade, quase que empurrados para a guerra, porque dizia-se que é por conta de vocês que estamos fazendo a guerra. Não era bem assim, era muito mais uma questão também ligada a mercado consumidor. Mas essa guerra, pessoal, mesmo terminando com a derrota sulista, que foi o que aconteceu, o Sul escravocrata, então ele foi derrotado, ainda assim as feridas da guerra continuaram existindo. Tanto que você tem depois da Guerra Civil Americana o surgimento de uma organização racista chamada Ku Klux Klan, a KKK, que atacava qualquer branco que ajudasse a negros ou qualquer negro que fosse dono de terras e por aí vai. E eram ataques com extremo grau de violência, com massacres generalizados, linchamentos, estupros, incendiamento de casas e por aí vai.
mostrando, portanto, que se por um lado a Guerra Civil Americana é o ponto final na escravidão, ela estava longe de ser o ponto final no racismo. Fato interessante, veja você, a guerra termina em 1865, mas os afro-americanos só terão direitos civis plenos, de fato, serão entendidos como cidadãos dos Estados Unidos da América só nos anos 60 do século XX, lá pelos idos de 1965. Portanto, 100 anos depois, muito aí graças à luta dos movimentos por direitos civis lá nos Estados Unidos, envolvendo pessoas como Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X e por aí vai. Ou seja, é uma guerra que deitou profundas marcas, né, na história dos Estados Unidos da América. Veja você que interessante, apesar de todo o horror de uma guerra, que foi uma guerra industrial, né, já tinha armas de repetição, como metralhadoras, tinham canhões, submarino e tudo mais, então teve um grande índice de mortalidade no campo de batalha, em batalhas como Gettysburg, por exemplo, que foram verdadeiros açougues a céu aberto. Ainda assim, essa guerra marca a consolidação do Estado Nacional dos Estados Unidos da América, ou seja, eles agora se conformam de fato como uma nação. E a partir daí segue o seu crescimento rumo à transformação do país como uma grande potência global. Curiosamente, esse país que mergulhou na sangrenta guerra civil, onde a questão escravista foi realmente algo muito forte e que ainda tem grupos de supremacistas brancos, como a KKK, né? Justamente esse país acabou elegendo, veja você, lá nos anos 2000, o primeiro presidente afro-americano, o senhor Barack Hussein Obama. Por isso que foi tão emblemática a eleição do Obama. Quer dizer, você tinha um presidente afro-americano eleito em um país que teve uma guerra da secessão, uma guerra civil envolvendo a questão negra. Por isso que foi tão significativa a eleição do Obama. Até em seu discurso de posse, Barack Obama chegou a falar que aquele era um país que superou as amarguras de uma guerra civil. Beleza? Curtiu? Entendeu? Aprendeu? Espero que sim. Então, no mais, já sabe, curta esse nosso vídeo, se inscreve no canal, recomenda para seus contatos e, no mais, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!